Eita, cara quer saber? Cara quer saber é muito bom, ó, é bom demais. E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de atualidades. Eu sou o professor Gus e hoje a gente vai falar de um negócio que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com você que está assistindo essa aula aí pelo seu vídeo no YouTube. Olha só, a gente vai falar do mundo digital, do ativismo digital, que é um fenômeno que, não poderia ser de outra época. Ele é exatamente vinculado ao nosso momento histórico, tem tudo a ver com um monte de coisa que a gente já falou por aqui, mas vamos dar uma retomada e você vai perceber o seguinte, a minha lousa está aqui hoje, já está colocada e eu vou embaralhar a sua cabeça, porque eu vou começar daqui e depois eu volto para lá. Por exemplo, geralmente você está vivendo seu mundo real, né? O seu mundo real é basicamente aquilo que lá na geografia a gente vai chamar de espaço geográfico. Lembra lá da primeira aula de geografia, primeira ou segunda, sei lá, a gente falou, né, sobre o que é espaço natural ou o que é espaço geográfico. Então o espaço geográfico é sempre um espaço produzido pelo homem, um espaço que foi antropizado. Agora, olha que interessante, não fomos nós também que desenvolvemos a tecnologia, nós humanos, né, que desenvolvemos aí a área de informática, da comunicação. Então, os espaços de discussão, os espaços de existência dentro daquilo que é o universo da informática, eles também, de alguma maneira, são humanos. Então, aquilo que é fruto da terceira revolução industrial, do avanço das áreas de comunicação, de informática, da automação, de tudo isso junto, sintetizado, lá no aparelhinho que você está olhando agora, né, que é fruto da terceira revolução industrial, tudo isso vai projetar um ambiente que não é exatamente o ambiente do espaço real, mas é um ambiente virtual. E você agora, né, aqui nesse diálogo comigo, está vivenciando esse ambiente virtual, que a gente está aqui compartilhando, coisa e tal. Olha só, vai ter um grande geógrafo chamado Milton Santos, que ele lá desde o final dos anos 80, começo dos 90, ele já vai sacar, né, o que vai acontecer com o mundo. Ele já está, né, analisando os processos da terceira revolução industrial. Imagina que esse cara nem conheceu o Instagram, mas ele já entendeu o que ia acontecer. As pessoas iam passar a viver parte da vida delas em um ambiente que ia ser longe da materialidade. Ou seja, o tal do mundo virtual. Presta atenção. Quanto tempo do seu dia você destina a estar com a cara numa telinha como você está fazendo agora? É bastante tempo, né? A nossa geração, nós que estamos vivendo esse início do século XXI, que somos aí a população da terceira revolução industrial, a gente está imerso o tempo todo nessa realidade, que é a realidade virtual. Seja a videoaula, seja o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, o tempo todo você está imerso num diálogo com um tipo de espaço que não é materializado. E através desse espaço você está em contato comigo, você está em contato com gente do mundo inteiro. Se você é um cara de games, você está às vezes jogando um jogo virtual e pode ter jogando junto com você um cara da China, um cara dos Estados Unidos, um cara de qualquer lugar. Então todo esse fuzuê que envolve o universo da globalização, né, de você estar dentro de um espaço que não é materializável, tudo isso está dentro da lógica do chamado mundo virtual. Bom, se tudo pode acontecer dentro desse espaço, que também é um espaço geográfico, segundo Milton Santos, a ação política pode rolar também. Então, quando a gente fala de ativismo digital, a gente está falando de ativismo político dentro dos universos da internet, do chamado mundo virtual, beleza? Agora, olha só que interessante como que isso vai abrindo alguns precedentes. Por quê? No modelo tradicional de comunicação, a gente tem aquela ideia dos grandes canais de televisão, da grande mídia. E a grande mídia, né, que começa a se popularizar lá nos anos 50, até o momento aí da difusão do rádio, difusão das televisões, dos canais de televisão, se é no Brasil, é lá nos anos 60, você tem aí, né, o começo da popularização da televisão. Tudo isso vai formando uma chamada opinião de massa. Então, é só você imaginar a grande maioria das pessoas em relação
aquele programinha que acontece entre uma novela e outra, lá por volta de 8 horas da noite, Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional falou, para muita gente está falado, aquilo é a verdade. E se o Jornal Nacional não falou, logo não existiu. O que significa isso? Tá, né? É um instrumento de mídia que ele está aqui propagando uma opinião de massa. Ele trabalha com uma informação para uma grande maioria. No entanto, né, a gente sabe, e nós, né, que estamos vivenciando esse momento da história, a gente está imerso também a outras alternativas, né, de informação, de canais de informação. Então a isso a gente dá o nome aí de mídias alternativas. O que se enquadra como mídia alternativa? Pode ser desde o canal, né, que você assiste de televisão mesmo, mas que não é o maior canal, mas pode ser também aquele jornal que é de um grupo minoritário, ou um blog, ou mesmo um canal do YouTube, como é o nosso, né, o nosso canal aqui. Só que o nosso canal ele tem um objetivo muito claro, que é te preparar para o vestibular. Agora, existem os outros canais, por exemplo, que têm uma questão de vínculo político, seja de um partido, seja de um grupo que defende uma causa. Não precisa ser necessariamente um partido, mas um grupo defensor de uma causa, né, onde tem lá um cara, um apresentador, como nós estamos fazendo aqui, né, apresentando um programa, mas lá vai ter um apresentador te dando argumentos que a grande mídia não vai trazer. Ou seja, trazendo opiniões, causas que estão longe daquela questão lá da formação da opinião de massa. E nisso você começa a ter uma certa sensibilidade diante de novas causas. E olha só que interessante. Como você já deve ter percebido, quando você entra aí no seu YouTube e busca aí Carecas de Saber, 1, 2, 3 vezes, já virou, né, nosso aluno aí, sempre assíduo, vendo nos nossos vídeos. O que acontece com o YouTube quando você entra de novo? Ele já coloca lá quais são as suas preferências. Carecas de Saber vai estar lá na preferência número 1, e aí vai vir na sequência as outras preferências daquilo que você também assiste. Ou seja, os próprios programas, né, desenvolvidos aí pela indústria de informática, que trabalham com o universo do mundo virtual, eles já vão te colocando em contato com coisas que estão próximas daquilo que você tem afinidade. E nisso você vai, né, reforçando opiniões que são suas e você vai se conectando com outras pessoas no Brasil, na sua cidade, no mundo, que tem opinião parecida, né, ou que tem gostos parecidos, né, ou que tem causas parecidas. Então, dentro dessa chamada mídia alternativa, ocorre uma coisa que não acontecia antes, que é a aproximação entre pessoas, indivíduos e grupos que antes ficavam ali no canto, na periferia, na margem da opinião de massa. Sabe aquela ideia de você pegar, né, todo mundo concorda com o Jornal Nacional. Se você não concorda, você é um cara que está fora da opinião geral. Então você é um cara meio que assim, fica em certos ambientes, você fica ali meio de escanteio, porque você não tem aquela opinião que é unânime. Agora, nesses ambientes virtuais, e é por isso inclusive que jovens gostam muito do ambiente virtual, é um ambiente onde você pode criar uma adesão que ela é de certa forma oculta para alguma questão, para alguma causa, para alguma opinião que seja mais próxima aí de você, indivíduo. Então, por exemplo, no passado, né, enquanto não havia, né, toda essa ramificação de mídias alternativas, né, do ambiente aí do mundo virtual, era um pouco mais difícil no mundo real você se colocar, né, se manifestar, por exemplo, ligado a uma causa como causa LGBT, ou diante da questão do racismo, se posicionar diante da questão do racismo, ou mesmo da questão do feminismo, entre outras causas. Estou colocando só exemplos aqui. Agora, num ambiente, né, no mundo virtual, onde os próprios programas eles criam sistemas para aproximar, né, você de outras causas, opiniões, ou programas, ou canais, onde você vai ter afinidade de opinião, você vai reforçando a opinião que você já tem e construindo algo em cima dela. E nisso, você acaba conhecendo mais pessoas
que vão se mobilizar em cima dessa opinião específica, que a gente fala que é uma opinião de minoria, né? Minoria aqui, o termo significa minoria no sentido que não tem opinião majoritária, ou que não representa o grupo de poder majoritário na sociedade. Minoria aqui está longe de ser minoria em número. Por exemplo, a gente pode falar que no Brasil a população negra é considerada uma minoria. Minoria em termos de acesso, né, às instituições de poder, acesso ao mercado. Mas não é uma minoria em termos de número na população. Então a causa do racismo, a causa da questão étnica no Brasil, ela é uma causa de minorias, mas em número, essa questão está longe de ser uma minoria. Tem uma quantidade expressiva da população que é negra ou descendente de negros, por exemplo. Agora, no ambiente virtual, uma causa como essa, ela pode ganhar proporções e pode gerar mobilizações. Essas mobilizações, elas são facilitadas justamente por conta desse ambiente ser um pouco mais reservado, mais oculto. E aí estamos falando de Facebook, estamos falando de WhatsApp, estamos falando de todos os caminhos aí das redes sociais, inclusive do próprio YouTube que você está assistindo agora. Estamos falando de espaços onde você pode aderir, colocar o seu curtir lá e de alguma maneira participar de um movimento que está crescendo, né? Ligado àquilo que você mais tem adesão. Agora, o que pode acontecer? Essa adesão, que a princípio é oculta, ela vai gerando algumas mobilizações, vai gerando também alguns enfrentamentos. E esses enfrentamentos e mobilizações, elas podem ocorrer tanto no universo virtual, propriamente dito, que é, segundo Milton Santos, um espaço humano, um espaço transitável, né, por nós humanos, mas elas encaminham também, em alguns casos, para mobilizações no mundo real, no mundo material. Vamos pegar um exemplo aqui desse tipo de mobilização que saiu do virtual e foi para o real. Olha só, em 2011 ocorreu um grande fenômeno no chamado mundo árabe, especialmente em países da borda do mar Mediterrâneo. Então, naquela região, a população jovem, né, justamente a população mais conectada a esse mundo virtual, começou a se mobilizar, especialmente pelo Facebook, para questionar o modelo de governo dos seus países, né? Questionar os seus governantes. Então, países como Líbia, Egito, Síria, Líbano, foram países que naquele momento histórico passaram ali por grandes movimentações, grandes mobilizações, manifestações populares, que em alguns casos chegaram até mesmo a derrubar governos, né, e incitar processos de transformação profundo ali nos seus sistemas de governo. Então, olha só, uma mobilização que ela começa de forma descentralizada, que é uma característica importante desse momento e desse universo virtual. A informação ela não precisa ter uma única origem. Quando a gente está falando de mundo virtual, a palavra rede é muito importante. Por quê? Porque, olha só, no universo global, né, a composição de uma informação ela pode vir de diversos pontos, né? São informações que elas vão se construindo conforme o número de participantes vai se mobilizando e agregando uma informação a mais ou outra. E disso nasce, então, um movimento novo. Então, esse tipo de mobilização em rede, que ocorre dentro das redes sociais, olha só a palavra, né? Rede social, ela cria, né, um universo propício para que as pessoas se sintam, né, não se sintam sozinhas. E então elas desçam para o mundo real para agir materialmente. Foi o que aconteceu com essa juventude árabe nesses países da borda do mar Mediterrâneo. Ok? Só, né, para a gente ter aí um exemplo. Mas outro exemplo que a gente pode colocar de mobilização que tem ocorrido também no mundo virtual e que tem, né, saído do virtual e ido para o real, são as manifestações também que têm ocorrido no Brasil. Então, em 2013, por exemplo, ocorreu uma grande onda de manifestações no Brasil,
né, que aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, estava vinculado à questão do passe livre, mas gradativamente outros temas foram surgindo e a maior parte dessas mobilizações que ocorriam na rua foram, de fato, organizadas através das redes sociais, Facebook, WhatsApp, entre outros, né, que você usa no seu cotidiano. Mas não só aquelas de 2013. Se houve, né, no ano de 2016, todo um processo do impeachment da presidente Dilma, né, e uma substituição desse governo para o governo do atual presidente Temer, em grande parte tudo isso foi possível, ou teve participação também, de uma grande mobilização, né, que ocorreu contra o governo da presidente Dilma. Né? Então aí a gente pode colocar também que essas mídias alternativas, elas não estão só representando, né, a chamada esquerda política. Você tem mídias alternativas, mobilizações ocorrendo para praticamente todos os tipos de orientação política e ideológica, ou mesmo religiosa, a gente poderia dizer também. De qualquer forma, a gente tem aí a ideia de que a gente tem um espaço de transição, um espaço de vivência humano que está longe do real e onde é possível fazer política, onde é possível se organizar junto com pessoas de afinidade e ativar essa organização, seja no espaço virtual, seja no mundo real. Outro exemplo que a gente pode colocar também não sei se vocês lembram, 2013, 2014, ficou famoso na grande mídia a ideia dos rolezinhos. Então, os rolezinhos foram movimentos juvenis, principalmente jovens da periferia, que se organizavam para ir no shopping para dar um rolezinho, para ir dar uma passeada, curtir, né, dar uma namorada e coisa e tal. A questão, né, que se coloca com os rolezinhos, primeiro, qual é o acesso dos jovens de periferia aos ambientes privados de compra e de lazer. Shopping center, por exemplo. Né? Essa é uma discussão importante que se criou a partir da ideia do rolezinho. Segundo ponto é que os caras se organizavam, né? Essa juventude se organizava pelos seus canais e redes sociais. Né? Então você não tinha uma organização tradicional do modelo sindicato ou organização de classe, mas simplesmente uma mobilização que ela era estruturada em rede entre jovens, sem necessariamente você ter, né, a participação de alguma coisa do mundo adulto articulando os caras. Então ela vinha com mais autonomia, né, e houve ali, é claro, alguns enfrentamentos por parte de interesses contrários à galera que estava mobilizando o rolezinho. Mas, gente, existem milhões de exemplos que a gente pode tratar de coisas que foram organizadas a partir, né, da chamada mobilização pelo mundo virtual. Então é isso, minha gente. A ideia do ativismo digital é uma ideia de um ambiente, que seja aí do mundo virtual, onde é possível fazer política, fazer organização religiosa, organização de causa, de opinião, né, do meu ponto de vista, tudo isso tem um caráter político também, e mobilizar um grande número de pessoas, seja somente nesse universo virtual, como trazer todo esse pessoal também para o real, para a materialidade. Bom, para que você precisa saber de tudo isso? Porque, galera, olha só o tanto de transformações políticas que ocorreram, principalmente no Brasil, no ano 2016, né, a partir dessas mobilizações do chamado ativismo digital. É por isso mesmo que esse é um dos principais temas possíveis para o Enem desse ano, ok? Então, fica esperto com o ativismo digital no Enem 2016, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço.